Abrir as nossas Bíblias já, para nós não perdermos muito tempo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Aleluia. Chamado hoje de Departamento da Família. Hoje são um culto de família, né? De repente os irmãos vão olhar esse texto e vão falar, mas não tem nada a ver esse texto com culto de família. Tem muito a ver. Nós vamos ver nesta noite o que Deus tem preparado para nós a respeito de família nesse texto. 2 Reis, capítulo 5 e versículo 1 até o 4. Todos acharam, amados? Amém? Amém? Graças a Deus. Diz-nos o seguinte: Naamã, comandante do exército da rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, está com a letra maiúscula ali, quer dizer o nosso Senhor mesmo, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço do rei, da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o Senhor que estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, com letra minúscula, quer dizer o Senhor de Naamã mesmo. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Amém? Os amados irmãos podem tomar assento em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu estava lendo esse texto e algo que me chamou muita atenção foi que nesta noite eu não quero falar sobre a lepra que estava na vida de Naamã. Não quero falar sobre as feridas e nem do Rio Jordão, onde ele foi lá e tomou 7 mergulhos. Não quero falar também nem de Eliseu. Mas nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre a casa de Naamã. O que acontecia dentro da casa de Naamã? Algo que me chama muita atenção, irmãos, é que a palavra do Senhor nos diz que Naamã, ele era um homem guerreiro, um homem de guerra. Ele era valente, conquistava terras. E segundo as Escrituras diz que Deus dos céus, o Deus de Israel, deu para ele vitória sobre Israel. E chegando naquela região de Israel, ele tomou alguns pertences. Juntamente com esses pertences foi uma menina. Essa menina foi diretamente para a casa de Naamã. Não foi por acaso que ela foi para a casa de Naamã. É porque Deus, que deu vitória para a Síria por intermédio de Naamã, colocou aquela menina dentro da casa de Naamã. Aquela menina, amados irmãos, teria 1000 motivos para reclamar do Deus de Israel. Ela tinha muitas coisas para falar de um Deus que tirou dela, dos seus pais, e levou cativa, levou a ser escrava na casa de um desconhecido. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei por onde você tem andado, eu também não sei como está lá dentro da tua casa, que de repente você durante o dia, durante este ano, disse: por que eu estou aqui? Por que tanto sofrimento? Meu Deus, para que isso? É porque Deus tem propósito em tudo. Deus tinha um propósito para estar lá. Aquela menina tinha um propósito. Deus tinha um propósito de colocar aquela menina dentro daquela casa. É porque Deus queria glorificar o nome dele. De repente você está passando essa situação que você está passando.
mas é porque Deus quer dar vitória por intermédio da tua vida. Aquela menina, ela sabia o Deus que ela servia. Os seus pais instruíram ela de tal forma, amados, que ainda longe da casa, ainda num lugar distante, ela podia falar do Deus de Israel. Ela sabia que Deus de Israel não era um Deus que modificava. Ela sabia que o Deus de Israel estava na frente de tudo, e todo o poder estava na mão dele. E aquela menina, segundo as Escrituras, diz que chegou para a sua senhora. É outra coisa que me chama muita atenção, viu, pastor? É o seguinte: não foi por acaso que ela foi para a senhora conversar com aquela mulher. Na casa de Naamã, amados irmãos, existia uma representante de Deus. Dentro das nossas casas precisa ter homens e mulheres representando Deus naquele lugar. Na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora dos problemas, das adversidades, precisa se levantar homens e mulheres de Deus para dizer: Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que está fazendo. E não é por acaso que nós estamos nesta noite, neste lugar. É porque Deus sabia que eu preciso ouvir esta palavra. Você precisa ouvir esta palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma moradia para habitar nesta noite. Eu tenho certeza que Deus nesta noite te trouxe neste lugar. É porque você está passando lutas e dificuldades. Mas no meio dessas lutas e dificuldades, Deus está no centro. Você tem que entender que é a luta que você está passando, Deus está no controle. Você não vai perecer. Você vai ver a glória de Deus se você se manifestar a tua fé. Porque esta menina, ela falou: olha, certamente se este homem conhecesse, fosse até lá ao profeta, certamente ele curaria da sua lepra. É porque ela tinha certeza, ela tinha fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Você de repente está passando um momento difícil, mas você precisa usar a tua fé e dizer que esta luta vai passar, essa dificuldade vai passar, esse vendaval vai passar, e a glória de Deus vai se manifestar. Você precisa ver além do que os seus olhos naturais estão vendo. Nós precisamos ver além, que a vitória virá e não tardará. Então, amados irmãos, depois esta menina chega para a sua senhora e começa a relatar o que estava ali. O que há dentro da casa de Naamã é algo muito importante que muitos dos lares está faltando: comunhão, conversa, diálogo. É que muitas das vezes, amados irmãos, na correria do dia a dia, nós esquecemos de algo tão importante na nossa vida: comunicação. Se esta menina não comunicasse à sua senhora, certamente Naamã continuaria leproso. Mas ela sabia que precisava, havia uma necessidade, e ali ela comunicou, conversou com a sua senhora. E na casa de Naamã, pode entender que esta conversa não ficou somente entre ela e ele, entre ela, a menina e a sua senhora. Foi passado para a frente. Nós podemos verificar, amados irmãos, que esta comunicação, que esta comunhão entre funcionário que era escrava com a sua senhora, havia uma liberdade. Dentro do nosso lar precisa ter liberdade. Os nossos filhos podem chegar para nós e contar as suas debilidades, as suas falhas, e nós estamos sempre a ouvir o que eles têm para falar. Esses dias atrás eu comprei um tablet para a Ana. Fui lá no aniversário dela e comprei. Falei: ó, filha, está aqui, é para ti. Ficou toda feliz. Fiz lá em algumas vezes. Passou-se uma semana, um mês,
último mês. Não tinha nem pagado ainda o carro. Ela derrubou de cima da cama e estourou. Cheguei em casa, pai, eu tenho um negócio para te falar. Falei, fala, filho, pode falar. Eu quebrei o tarde. Houve a liberdade. Eu falei, tu fez por querer? Não. Tô na cabeça, mano. Irmãos, nós temos que entender que somos falhos. Acontece, podia acontecer comigo. Mas muitas das vezes vem a crítica. Por que tu fez isso? Aí não pode haver diálogo dentro de casa. Os filhos têm medo. Hoje nós tivemos uma escola dominical falando sobre temor. E existe uma grande diferença entre temor e medo. E nós precisamos compreender isso, amada igreja. É verdade. Os filhos precisam ter temor do pai e não medo. Os filhos precisam compreender que os pais estão ali para auxiliar, ajudar. E não ter medo. O medo é algo terrível. O medo a pessoa faz, não porque respeita. O medo a pessoa faz, sabe por quê? Porque ela sabe que vai haver uma consequência muito grave. O temor é diferente. O temor, na realidade, irmãos, ele tem o prazer de fazer. Por quê? Porque ele sabe o que é a pessoa. Hoje de manhã nós falamos sobre o temor do Senhor. E é esse temor, amados, nós precisamos, entre família, haver uma comunicação, uma liberdade de expressão. Os filhos precisam colocar diante dos seus pais. Eu sempre falo para Ana, para as duas meninas, tanto para a Heloísa como para a Heloísa e para... São tantos, né? Ana, Duda e Heloísa. Eu falo para as três. O dia que você arrumar um namorado, vem falar com o pai e com a mãe. A primeira pessoa que tem que saber é o pai e a mãe. Depois o restante. Por quê? Porque precisa haver essa liberdade de conversa, irmão. Sabe por que muitas das vezes acontecem tantas coisas? É porque não há uma liberdade de conversa em família. O lar está sendo minado pelo nosso adversário. E na casa de Naamã, irmãos, havia uma liberdade da sua empregada falar com a sua patroa. Porque naquela época era mais terrível ainda, irmão. Os irmãos que são estudiosos da Bíblia sabem o que era ser um escravo, né? Não podia, era só trabalhar quietinho ali, mudo. Mas essa menina, havia algo diferente nela. Irmãos, não era só na aparência, não. Não. Havia algo dentro desta menina que chamava muita atenção. Havia uma sabedoria, um entendimento sobre esta menina. E ali ela pôde dialogar com a sua senhora e colocar, olha, certamente ele vai ficar curado. Dentro da casa de Naamã havia a liberdade desta comunhão. E outra coisa que me chama muita atenção, irmãos, dentro da casa de Naamã existia submissão. Existia uma hierarquia de submissão. Esta menina não foi direto para Naamã e disse, olha Naamã, se tu soubesse que lá em Israel existe um profeta que vai orar e tu vai ficar curado, não. Ela foi primeiramente para a mulher de Naamã. Mulher de Naamã fala com Naamã. E Naamã não vai atua não, irmão. Naamã não vai afoita, pega lá os cavalos e... Não, então vamos lá para Samaria. Não, sabe o que Naamã faz? Ele vai para o seu Senhor. Senhor, olha, sabe a jovem que nós pegamos lá em Israel? Essa jovem chegou e falou para a minha mulher, e falou, olha, falou bem assim, se eu for lá em Samaria, existe um profeta lá que vai curar eu. E ele pega o quê? Uma carta. E o seu senhor de Naamã escreve uma carta
para Eliseu? Não, senhor. Escreve uma carta para o rei de Israel, dizendo que ele vai dar submissão, irmãos. Ei, nada acontece se não ter uma submissão, irmão. Precisa ter dentro do nosso lar uma comunhão, uma submissão. A Bíblia diz: vós mulheres, sejam submissos aos vossos esposos, assim como a igreja é submissa ao Senhor. Vós, marido, amai as vossas esposas, assim como o Senhor amou a sua igreja e se entregou por ela. Algo que me chama muita atenção, irmãos, é quando o lar, ele começa a haver uma comunicação. Mas o problema de hoje, como nós dissemos no início, é tanta correria, é tanto para lá, tanto para cá. Aí o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Não, pode. Não, não pode. Pode, não pode. Aí acontece o seguinte: a criança que olha para o pai e diz: o pai é mais bonzinho, o pai trabalha o dia todo. A mãe fica comigo todo dia e diz: não pode, não pode. Eu vou pedir para o pai. Eu vou lá pedir para o pai porque o pai é bonzinho, o pai vai liberar. Ou vice-versa. Não, o pai é chato, o pai pega pesado, o pai não me deixa. Não, eu vou pedir para a mãe. Aí vai lá, pede para a mãe diz: não pode. Ou então diz assim: vai lá falar com teu pai. Ah, o pai falou que é para falar com a mãe, e fica jogando, empurra para cá. E a criança não sabe o que faz. Será que vou, será que não vou? Será que eu posso, será que não posso? Não, irmão. Nós temos que ser objetivos. Eu e a Simone, como diz as Escrituras, nós somos uma só carne. O meu não é o não dela. Eu posso muitas das vezes até estar errado, mas como eu disse não, ela vai dizer não. Depois ela vai me chamar para o canto, como já aconteceu: amor, eu acho que tu não deveria ter feito isso, tu deveria ter deixado. Será? É assim, assim. Então tá bom. Beleza. Ajeitou o quadro, já está melhorando. Na próxima vez, posso? Pode. Posso, mãe? Pode. Ali está uma união, irmãos. O lar, ele precisa ter uma comunicação. Sem comunicação não tem como o lar estar correto, porque senão vira uma bagunça. Ele sabe a hierarquia que tem dentro do lar. Ele sabe, porque a mulher, ela precisa entender que o homem é o cabeça, mas o homem também precisa entender que a mulher é a auxiliadora, aquela que está sempre ajudando ele em todas as áreas, no trabalho, dentro do lar. E esta mulher de Naamã, irmãos, esta mulher entendia isso. Ela estava pronta para ajudar Naamã. Como? Ouvindo o que aquela menina disse, e automaticamente ela tomando a posição e indo fazer o que precisava. E Naamã, ele recebeu a vitória, irmão. Sabe como? Pela submissão. Eu já disse aqui esses tempos atrás que eu nunca tinha ido. A maioria dos irmãos já estão aqui conosco há muito tempo, já ouviram esse testemunho. Mas eu vou contar porque tem muitos irmãos que estão hoje aqui e não estavam no dia. Eu tinha uma vontade muito grande de ir para os judeus missionários. Nunca tinha ido. Estava assim, desejoso. E chegou um irmão para mim e disse assim: o irmão era até dirigente de uma igreja. Chegou para mim e disse assim: irmão, eu vou lá para os Gideões hoje, o irmão pode ir comigo? Aí eu falei assim: vou, irmão, eu vou, eu só vou pedir para o meu pastor. Ah, rapaz, não tem problema, tem um monte de obreiro, vai ficar tudo lá. Não, mas eu vou lá pedir para ele. Ele vai deixar, pode ter certeza que ele vai deixar. E já fiquei todo feliz. Falei para a Simone: amor, eu vou o fulano lá nos Gideões.
só vou falar com o pastor. E chegou naquele dia, eu fui lá na casa dele e falei: amado, olha, eu tenho um negócio para falar com o pastor. Eu nunca fui nos Gideões, faz anos que eu estou aqui de ir. E apareceu a oportunidade. Eu posso ir, irmão? Rapaz, justamente hoje que eu estou precisando de ti. Não, irmão, fica aqui, fica comigo. Irmão, me deu um peso. Eu acredito. Falei, mas tem certeza? Não, irmão, fica comigo hoje. Aí eu fui lá falar com o outro irmão. Falei: irmão, infelizmente eu não vou poder ir. Por que não vai? Falei: não, irmão, é que o pastor vai precisar de mim hoje lá na igreja. Não acredito. Eu não acredito que tu não vai, porque o pastor disse que tu não pode. Tu é líder, rapaz. Tu vai buscar a tua bênção. Aí eu olhei para ele e falei assim: não, infelizmente eu não posso ir. Tu quer levar um Jonas dentro do teu barco? Já pensou se eu estou indo fora da direção e acontece um acidente dentro do teu carro? Tu já pensou que... Não, é melhor eu não ficar mesmo. Melhor eu não ficar. Mas irmãos, porque quando nós saímos fora da direção de Deus, Deus colocou pessoas do nosso lado, irmãos, para nos pastorear. Isso eu não estou falando porque é o pastor Richard que está aqui. Podia ser outro dirigente, os irmãos sabem disso. Nós precisamos estar debaixo da submissão, irmãos. Deus colocou alguém para nos dirigir. E foi isso que aconteceu na vida de Naamã. Naamã entendeu o lado da submissão. Ele compreendeu o que Deus tinha para ele. Nós precisamos entender, se nós queremos ter um lar abençoado, um lar que vai ser um lar para glorificar o nome do Senhor, nós precisamos, a primeira coisa, ter um representante de Deus. E Deus conta com você lá dentro do seu lar. Deus conta comigo lá dentro do meu lar. Deus precisa de você dentro do seu lar. Irmão, mas tu nem imagina como que está o meu lar. O meu lar está virado do avesso. É aí que Deus quer agir. É aí que Deus quer mostrar a sua glória. É aí que Deus quer dizer assim, ó: eu sou Deus nessa situação. Você precisa entender também que precisa ter mais comunicação dentro do seu lar. Você precisa entender que dentro do nosso lar, eu preciso conversar muito mais com a Simone. Eu preciso conversar muito mais com a Ana Paula. Eu preciso conversar muito mais com a Heloísa e com a Maria Eduarda. Para quê? Para que esta liberdade de expressão, por mais simples que seja, por mais simples que seja, ela vai se resplandecer para a glória de Deus. Tu quer ver um lar triste? É onde tem criança triste. Quer ver onde tem um lar abatido? É onde que não há felicidade na vida da criança. Precisa haver uma liberdade para ela se expor o que ela sente, do que ela é, do que ela representa para o pai e para a mãe. Nós precisamos compreender, irmãos, essa liberdade que existia na casa de Naamã. E por último, nós precisamos entender a lei da submissão. A lei da submissão, irmão, não há murmuração. Dentro do lar, você não pode falar mal da vida dos outros, não. Você precisa ser discreto. Você precisa conversar com a tua esposa. Os seus filhos precisam ver que todos que estão na igreja são bênção na casa do Senhor. Pode ter as suas falhas, pode ter as suas dificuldades, pode sim, mas estamos caminhando para um só lugar. E esse lugar, aonde essa pessoa que de repente muitas das vezes você fala mal, essa pessoa ela está batalhando para subir também. Ela tem as suas falhas, mas ela tem as suas virtudes. Quando nós começamos a olhar mais as virtudes do que os defeitos, nós vamos começar a entender que as pessoas precisam de Jesus como nós precisamos. Amém, amados? Amém. Vamos se colocar